Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de março de 2025, né? Ah, os cristãos comemoram hoje o dia de São José, pai de Jesus, né? Protetor da família. Então, é sempre bom a gente lembrar, né, esses irmãos, esses espíritos que participaram, né, da vida de Jesus aqui quando esteve encarnado. José, um espírito, né, e reencarnou para ter essa missão de zelar, de cuidar do nosso Mestre Jesus como seu pai paterno. Então, realmente, se a gente pensar bem, que grau evolutivo teria esse espírito, não é? Seria com certeza o espírito muito, muito elevado para ter sido escolhido pelo próprio mestre para encarnar ou reencarnar, né, nesse planeta para recebê-lo como filho. Se a gente pensar assim, né, é que às vezes as pessoas não pensam sobre isso. Quem seria esse espírito? Que Jesus, ele próprio, escolheu no plano espiritual para ser seu pai paterno, aquele que cuidou dele quando ele nasceu, o protegeu, o educou dentro da religião, ensinou uma profissão, não é? Porque Jesus tinha a profissão do pai, carpinteiro, profissão essa ensinada pelo pai. Olha o valor e a importância desse espírito. Realmente, o espírito, né, de alta estirpe. Para mim, com certeza, José e Maria eram espíritos já celestes, que vieram de outras orbes para encarnar aqui na Terra e serem os responsáveis, os tutores de Jesus, enquanto criança, enquanto adolescente. Fazendo essa análise, a gente vê, né, quem teria sido esse espírito. Coisas que nós nunca vamos saber. Basta respeitar e reconhecer a sua grandiosidade moral e espiritual. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos nesse momento, às 19h40, né, para estudar essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando hoje o capítulo 3, A Lei e os Profetas. E nós vamos, né, é o capítulo 3, mas nós estamos estudando, vou pegar aqui, ó, já avançamos desse capítulo 3, né? Deixa eu ver direitinho aqui, que o meu livro tem tantas datas que eu fico às vezes perdido. Hoje é dia 19. Então, nós vamos estudar quando está escrito assim, não vim abirrogar, mas cumprir. Acharam? Não vim abirrogar, mas cumprir. No capítulo 3. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, pela oportunidade que estamos aqui, agradecendo também ao Espírito que tinha o nome aqui na terra de José, que teve essa grande responsabilidade, né, de cuidar, educar, zelar pelo nosso Mestre Jesus, e fez isso de forma belíssima, de forma perfeita, sem ter nenhuma falha. Chegou, fez o que tinha que fazer e partiu. Espírito de bela envergadura, maravilhoso. Então, agradecendo sempre esses espíritos que estão sempre buscando nos inspirar, nos fortalecer, nos consolar, nos proteger, né? E que o Senhor abençoe a cada um deles e abençoe a todos nós. E nesse momento também lembramos sempre daqueles que se encontram ainda desorientados, abandonados, desesperados, rogando ao Pai que os abençoe e os fortaleça. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, pedimos ao Pai que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje.
graças a Deus. Então, na semana passada, nós estudamos aqui, quando ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, quer dizer, abolir, mas cumprir. Então, Jesus, né, como espírito puro, que é, em momento algum, podia desrespeitar qualquer lei. Né? Jamais Jesus iria despertar uma lei, né? Então, ele chega que ele encontra já os judeus seguindo uma lei. O povo judeu, estou lendo um pedacinho da aula anterior, o povo judeu, desde aquela época, era guiado e fanatizado pela lei mosaica, que era a lei feita por Moisés, uma lei humana, e Moisés, para que essa lei pudesse ser aceita, ele dizia que ela era divina, que ela foi inspirada por Deus. Mas foi uma lei feita por ele e aquele grupo de homens, né, que dirigia o povo judeu. E agora, só que tinha uma coisa. Muitos daqueles homens, dos seguidores, né, de Moisés, eram homens que não se preocupavam muito com o conteúdo de vida dessa lei, o conteúdo de vida que Moisés dizia que ela tinha, né? Eles apenas aparentavam que seguiam aquela lei. Falavam uma coisa, faziam outra, eram homens de moral muito duvidosa, né? E esse povo sempre sofreu influência daqueles sacerdotes que os dirigiam, né? E muitas vezes os sacerdotes acabavam enganando esse povo, né? E hoje não é assim muitas vezes. A gente não vê por aí muito líder que se diz líder religioso, que se diz inspirado por Deus, que se diz enviado por Deus para guiar o povo, e que na verdade não, isso não é verdade. Eles é que se colocam como enviados de Deus, falando besteiras e levando o povo a ficar fanatizado, né? Então, quando Jesus diz assim: não cuideis, isto é, não penseis que vim instruir a lei, ele não está mostrando sua posição, mas também esclarecendo aqueles que se encontravam em dúvida quanto à realidade da sua superioridade, tá? Então, Jesus ele não veio para destruir a lei. Quando ele diz não vim destruir a lei, porque o povo judeu já seguiu uma lei, que era a lei que foi ensinada pelos profetas lá do Antigo Testamento. E Moisés é chamado o grande legislador, que trouxe para eles a lei mosaica. Porque tem a lei divina, que são os 10 mandamentos, mas depois ele criou a lei mosaica e disse que essa lei era inspirada por Deus. Era Deus que tinha mandado através dele, nada. Foi escrita por ele como um grande legislador. Mas ele deu essa lei, um cunho divino, para o pessoal respeitar. Quando Jesus chega, Jesus diz: eu não vim abolir essa lei, profeta, mas cumprir. A nossa amiga Deise aí, né? Que bom, Deise, que você retornou. Que bom, né? Ah, aí com você. Muito obrigada. Que bom. Bom vê-la, hein? Então, ele disse aqui: não vim abrogar, quer dizer, não vim abolir, mas cumprir. Abrogar é pôr em desuso, é abolir, é pôr em desuso. É dizer assim, ó, isso aqui não presta para mais nada. Esquece, tá? Ele não veio fazer isso. Ele não veio revogar, derrogar. Né? Não veio dizer assim: essa lei está superada, deixa para lá, eu vou trazer uma nova. Esqueçam dessa. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Tá? Então, mostrando-nos sua superioridade, espírito elevadíssimo que é Jesus, não tinha por missão anulá-la, anular a lei mosaica, a lei que os profetas tanto fizeram questão que o povo seguisse, mas dar-lhe cumprimento. Isto é, ampliá-la. Então, Jesus não veio para abolir, apagar,
a lei antiga. Ele veio ampliá-la, tá? Explicá-la e mostrar aos homens que não só há necessidade de apreciá-la com a boca, que eles faziam isso muito bem, mas, acima de tudo, respeitá-la com suas atitudes. Então, quando ele diz assim, não vim abrogar, mas cumprir, ele quis dizer o seguinte, eu não vou apagar essa lei. Não vou dizer que ela não presta, que ela é velha, está superada, não. Eu vou ampliá-la e vou também dar cumprimento a ela. Vou mostrar para vocês que vocês precisam apreciar bem essa lei, porque até agora vocês têm apenas apreciado com a boca, quer dizer, façam isso, façam aquilo, mas não, eles mesmos, não, os que falavam não cumpriam. Então, ele diz assim: vocês precisam respeitar essa lei com atitudes. Essa lei não é uma lei apenas para vocês ficarem dizendo, faça isso, faça aquilo, não. Vocês precisam exemplificar, fazer o que está escrito na lei. E isso muita gente não faz. Lembra que Jesus, quando ele já estava quase ao final da trajetória dele aqui na Terra, ele disse assim: eu vou enviar para vocês o Consolador, isso há 2000 anos atrás, que irá dizer para vocês tudo o que eu não pude dizer. Não é? Ele não falou isso? Eu vou enviar no futuro o Consolador e dirá para vocês tudo que eu não pude dizer agora. Por que não pude dizer? Porque o povo não estava pronto para conhecer tudo aquilo que Jesus tinha que falar. O povo não o compreenderia. Isso há 2000 anos atrás. Vamos pensar em relação ao Antigo Testamento, essa lei mosaica. Quando Jesus diz, eu vim dar cumprimento à lei. Por quê? Porque quando essa lei veio, há 4.000 anos atrás, vamos botar assim, 1.500 anos atrás. 1.500 anos antes de Jesus, seria mais ou menos Moisés, por aí. E a lei não veio assim, completa. Por quê? Imagina, se o povo, há 2.000 anos atrás, não estava pronto para ouvir Jesus, os seus ensinamentos completos, imagina 3.500 anos atrás, da época de Moisés. A lei veio mais reduzida, bem reduzida, né? E não se podia, vamos dizer assim, falar com detalhes sobre os fatos da lei de Deus. Porque se o povo de 2.000 anos atrás tinha dificuldade de entender Jesus, imagina o povo de 3.500 atrás, 3.500 anos atrás. Era mais ignorante ainda, não era? Por isso que quando Jesus chega, ele diz assim, eu não vou destruir a lei dos profetas. Eu vou ampliá-la. Eu vou explicá-la. Então, os homens que viviam junto da época de Jesus já tinham conhecimento melhor, já podiam compreender melhor o que o povo lá de Moisés não conseguiu compreender. Por isso Jesus disse assim, eu vou explicar essa lei dos profetas para vocês, ampliá-la, dar cumprimento a ela. Aí, depois disso, ele trouxe novas informações. Mas essas novas informações, ele ainda também não pode ampliar. Então, ele disse: no futuro vocês vão compreender melhor. Perceberam as duas fases? Quando os profetas apresentam uma lei, eles falam, mas eles não podem o quê? Mergulhar profundamente nessa lei. Porque o povo de 3.000 anos atrás não poderia entender. Aí Jesus diz assim: eu não vou acabar com a lei dos profetas. Eu vou dar cumprimento a ela. Eu vou ampliá-la e vou explicá-las. A lei dos profetas. Mas depois ele traz uma nova informação. Mas mesmo assim, nessa nova informação que ele traz, ele também não pode o quê?
e fundo, apresentar detalhes. Ele diz, porque vocês ainda não estão preparados para ouvir isso que eu estou trazendo agora. Então, no futuro, vocês vão compreender. Então, a gente vê aí, ó, por isso que tem primeira revelação, segunda revelação. Jesus, quando veio à Terra, ele veio para explicar e ampliar a primeira revelação, que é a revelação de Moisés. E veio apresentar novos ensinamentos, mas que o povo não tinha condição de entender completamente. Então ele diz: no futuro eu enviarei o Consolador, que é a terceira revelação. Aí a terceira revelação vai o quê? Ampliar, esclarecer a segunda. Tudo como nós falamos anteriormente, devagar, cada coisa do seu tempo, respeitando o grau evolutivo de cada um. Não é verdade? Tudo respeitando o grau evolutivo de cada um. Porque, como nós falamos aqui, nós não podemos pegar essa verdade, esse ensinamento, e jogar em cima das pessoas. É como nós vimos na outra aula. Se você pegar a luz e jogar diretamente no rosto da pessoa, a luz é verdade. A pessoa vai ficar o quê? Incomodada. Ela não vai conseguir ver direito se tiver muita luz em cima dela. Então, a luz tem que ser colocada de forma que não afete seus olhos, que você possa ver as coisas e compreender. Se a luz for forte demais, você não vê. Então, tudo vem no tempo certo, na proporção do entendimento das pessoas. Então, se uma criança está na alfabetização e você tem que falar com ela sobre Jesus, você vai falar de forma que essa criança de 6 anos compreenda. Quando você vai falar de Jesus para uma criança de 12 anos, você já não precisa falar como você falou para uma criança de 6 anos. Você já pode falar de uma forma mais ampliada. Agora, quando você vai falar com um homem de 40, 30 anos sobre Jesus, você não precisa falar com ele como se estivesse falando com uma criança de 12. Então, a revelação vem e deve ser colocada para as pessoas de acordo com o seu grau evolutivo, para que as pessoas compreendam o que está sendo dito. Senão, é igual como Jesus falou, jogar pérolas aos porcos. As pessoas não irão compreender nem dar o verdadeiro valor que aquilo merece. E aí a gente vai nesse livro, né, que eu já cansei de mostrar a vocês, O Segredo das Bem-aventuranças, José Lázaro Beberg. É um livro que eu gosto de fazer esse estudo, acompanhando por esse livro. E ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer para a gente assim, dizendo que não veio para destruir a lei ou os profetas, Jesus deixava claro, evidentemente, que seu objetivo era ensinar a prática da verdadeira lei de Deus ou os profetas, sem os acréscimos feitos pelas ordenações humanas. Já falamos sobre isso. Muita coisa foi colocada, né? E fez com que a lei parecesse até uma fantasia. A lei atribuída a Moisés, que é a lei mosaica, era composta de duas partes diferentes. Uma de inspiração divina, de caráter eterno e universal, e a outra, a lei civil, mutável com o tempo, porque a lei civil muda, né? As constituições, elas vão mudando com o tempo. Nós tivemos aqui constituições de 1940, da década de 40, aí depois tivemos uma outra de 1988, né? Mais atualizada. Então, a Constituição ela tem que ir mudando conforme o povo vai evoluindo. É chamada lei civil, apropriada aos costumes e o caráter do povo. Estas últimas, lei civil, elaboradas com o intuito de se regrar, quer dizer, colocar regras na vida de relação entre os cidadãos. Na verdade, ao se expressar que não viera para revogar, para abolir, queria com isso dizer que seu objetivo era
completar a lei. Então, esse era o objetivo de Jesus, completar a lei, porque era preciso colocar coisas novas nessa lei. A época quando Jesus vem, o povo já está mais preparado para entender o que ele veio dizer. Então, ele percebe que o povo já está mais preparado, então ele vai o quê? Ele vai ampliar essa lei. Então, sua missão, a missão de Jesus, pois é trazer com complementos, acréscimos, para completar o que Moisés ensinou. Então, essa era a ideia. Moisés é chamado legislador, traz a lei mosaica, que fica mais de 1000 anos. Aí vem Jesus, precisando o quê? Dar uma atualizada. Porque o povo já tinha evoluído. Então, o povo da época de Jesus era bem mais evoluído que o povo da época de Moisés. Então, está na hora de ampliar essa lei, atuar essa lei, explicar essa lei, mostrar como ela deve ser praticada. É isso que ele veio fazer. Vamos voltar aqui para o nosso Sermão do Monte. Os espíritos, quando da codificação, afirmaram-nos ser Jesus de modelo para a humanidade. Desta forma, vemos a nossa responsabilidade diante de respeitar as leis, sejam estas humanas ou divinas. Então, Jesus, como guia e modelo, guia é aquele que tem que ser seguido. Todo guia precisa ser seguido. E modelo, ele tem que ser copiado. Da mesma maneira que Jesus cumpria, seguia a lei, nunca desrespeitou a lei, ele vem mostrar para a gente: olha, vocês também não podem desrespeitar nem deixar de seguir a lei. Isso está bem no exemplo aquele da moeda, né? Quando, querendo enganar Jesus, eles queriam o quê? Que Jesus dissesse assim: não paguem imposto a Roma. E se ele dissesse não paguem imposto a Roma, eles iam denunciar Jesus para os romanos. Iam dizer: ó, Jesus está dizendo para a gente não pagar imposto, prendam ele é contra César. Se ele dissesse paguem o imposto a Roma, eles iriam denunciá-lo para os sacerdotes judeus, dizendo para os sacerdotes judeus: olha, ele está contra nós, os judeus, a favor dos romanos, prendam ele. É isso que eles queriam. Jesus, de forma muito inteligente, o que é que ele faz? Ele não diz pague a Roma, não diz não pague. Ele pede para ver a moeda romana. Ele diz: me mostrem a moeda. Quando eles mostram a moeda, ele vê que na moeda tem a esfinge, uma esfinge, um retrato. E o que ele faz? Ele pergunta: de quem é esse retrato que está na moeda? Eles dizem: de César. Então ele diz: entregue a César o que é de César. Entregue a César o que é de César. Então, em nenhum momento, ele desrespeitou a lei. Ele apenas disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, era assim que Jesus dizia. Ele não desrespeitava a lei e veio dizer para a gente: vocês precisam respeitar a lei. Porque a lei precisa ser respeitada. Então, portanto, como diz o Cláudio Fajardo, não podemos, em hipótese nenhuma, com desculpa de valorizar as coisas do espírito, desrespeitar a legislação do mundo em que vivemos. Nós não podemos desrespeitar a nossa Constituição. Eu citei um exemplo na semana passada, que é um exemplo que acabou trazendo problema para muita gente. Por exemplo, você acha que um comerciante está cobrando em demasia no preço das coisas que ele está vendendo? É um comerciante que é desonesto. Esse comerciante está cobrando muito caro pelos produtos que ele vende. O que você deve fazer?
pega o seu telefonezinho, liga para o PROCON, não é? Liga para o PROCON. Isso é a lei. Mas tem gente que acha que deve fazer isso aí. Não, vamos entrar na loja, vamos quebrar a loja toda, vandalizar a loja, bater no comerciante e roubar o que ele tem lá. Não é assim que o pessoal faz? Invade, quebra tudo, saqueia. Porque ele é um comerciante corrupto. Mas, porque ele cometeu um erro, agiu contra a lei, isso dá a você o direito de agir também contra a lei? Claro que não. Se você faz isso, você age contra a lei. E aí você deve ser o quê? Punido, porque você agiu contra a lei. Então, não é porque alguém cometeu um erro que justifica você cometer outro. Como, por exemplo, muitas vezes a pessoa faz assim: um homem foi pego estuprando uma mulher, uma criança. Nós o pegamos, o linchamos e o matamos. É isso que ele merece. Se ele cometeu um crime, você que participou do linchamento cometeu outro. Merece ser penalizado. Ele deveria ser preso, você merece ser preso. Quem disse que você tem o direito de tomar a justiça em suas mãos? Não temos. Um erro não justifica o outro. Então, ele diz aqui: não podemos, em hipótese nenhuma, com desculpa de valorizar as coisas do espírito, ou de fazer a justiça, desrespeitar a legislação do mundo em que vivemos. Muito pelo contrário, é nosso dever seguir a lei, a Constituição do nosso país e respeitar a lei também dos outros países, né? Quando a gente vai para outro país, a gente tem que respeitar a lei daquele país e contribuir para que tal fato se dê. Porque tem gente que acha: eu fui para outro país, eu posso fazer. Não, o outro país tem leis. Você também tem que respeitar aquelas leis. Por exemplo, tem os países da Ásia, eu acho que as Filipinas, eu não tenho certeza do nome do país, que lá é pena de morte para quem usa drogas ou trafica drogas. Não me lembro bem qual é esse país. Então, eu sei que eu não sei se é Filipinas, eu não tenho certeza. Eu acho que é Filipinas. Aqui no Brasil, nós não temos pena de morte. O traficante é preso e fica preso lá 30, 40 anos. Nesse país, quem for pego traficando drogas numa quantidade X, não é qualquer quantidade, parece que uma quantidade maior é preso e pode ser condenado à morte. Inclusive, já teve um rapaz brasileiro que foi preso lá e foi condenado à morte. As autoridades brasileiras tentaram fazer de tudo para evitar que ele fosse morto, mas ele foi morto. A pena de morte é certa? Não é, mas a lei daquele país impõe. Quando a pessoa vai para lá, ela já sabe qual é a lei de lá e ela deve respeitar. Então, às vezes, alguns brasileiros, homens ou mulheres, vão para lá e traficam drogas e são presos, condenados à morte. Por que isso? Porque desrespeitou a lei daquele país. É uma lei dura? É uma lei cruel? É, mas é a lei daquele país. É a lei daquele país. Eu não estou aqui aplaudindo a lei deles. Eu estou apenas dizendo, é a lei deles. Você vai para lá sabendo que a lei deles é assim. Se você infringe a lei deles, você vai sofrer o quê? As penas que eles impõem a quem viola a lei deles. Você foi injustiçado. Você foi desrespeitado. Não, foi você que desrespeitou, sabendo que lá é uma lei cruel, né? Então, eu vou voltar aqui, né? Voltando aqui ao nosso livro, né? O Segredo das Bem-aventuranças. Esse livro é um livro que vai nos ajudando a ter um conhecimento maior. Ele vai explicando um pouco, né? Então, ele diz assim, deixa eu ver aqui, né? Ele vai nos dando essa ajuda. Está aqui. Então, ele diz aqui, né? Em hipótese alguma, devemos não, não, ou melhor, portanto, não podemos, em hipótese alguma, com desculpa de valorizar as coisas do espírito, de respeitar a legislação do mundo em que vivemos. Porque às vezes a pessoa diz assim: não, eu tenho que dar valor só às coisas de Deus.
A lei dos homens é, não, você precisa respeitar a lei de Deus e a lei civil, que é a lei dos homens, tá? Aí depois ele vai dizer assim: Jesus nunca discriminou ninguém, convivendo fraternalmente com ricos e pobres, com samaritanos e gentios, o que não era comum entre os membros de sua raça, né? Principalmente os judeus. Os judeus não viviam harmonicamente com os gentios. Os gentios, para eles, eram gente de segunda classe. Lembra da samaritana? Os judeus odiavam os samaritanos. E Jesus chegou lá, conversou com a samaritana numa boa, né? Enquanto preponderava o sentimento de superioridade em relação aos demais povos. Então, os judeus se consideravam superiores a todos os outros povos. Eles achavam que eles eram os melhores, superiores. Jesus ensinava o amor, enquanto o povo dele, o povo judeu, era um povo preconceituoso, muito preconceituoso. Jesus, ao contrário, ensinava o amor a todos, segundo o entendimento da época e talvez até hoje. Deus protege o povo de Israel e era tido como Senhor dos Exércitos. Então, o povo de Israel tinha esse entendimento. Eles diziam assim: Deus protege o povo de Israel. Olha só como era o entendimento judeu. Eles pregavam que Deus protegia o povo de Israel. Só o povo de Israel. Os outros povos não. Veja só que preconceito, né? E eles achavam que Jesus, que Deus, era tido como Senhor dos exércitos. E é assim que eles veem Deus até hoje. O protetor do povo deles, só do povo deles, e Senhor dos exércitos. Por isso que eles são guerreiros. Na célebre parábola do samaritano, Jesus salienta a importância do amor. Ele vai nos mostrar a importância do amor aos semelhantes, o que o judeu não considerava, a não ser que o semelhante fosse da raça deles, independente de qualquer distinção. Jesus não. Respeitem todos. Todos. Nesta narrativa, ele critica os sacerdotes e levitas, relembrando a parábola do bom samaritano, pela frieza do atendimento ao irmão caído na beira da estrada, e enaltece a figura do samaritano, que demonstra compaixão. Esta atitude despertou em seus seguidores a fraternidade em relação a todos os irmãos. Por isso que Jesus veio ampliar, esclarecer a lei antiga. Porque na lei antiga já falava em respeito ao semelhante. Só que os judeus não praticavam o que a lei falava. Já dizia. Eles não praticavam. Porque se você for no Antigo Testamento, você vai encontrar, dizendo assim, amor ao próximo, respeito ao semelhante. Mas eles não praticavam isso. Eles só praticavam assim: se o semelhante for um judeu, eu respeito. Se for estrangeiro, eu não respeito. O que é que Jesus vem fazer? Ele vem explicar: o que está lá no Antigo Testamento sobre respeito ao semelhante não é só o nosso povo, não. É todo mundo. Então, ele veio ampliar o entendimento deles. Quem seguia Jesus é aqueles que se tornaram judeus cristãos, eles passaram a fazer isso. Os discípulos de Jesus. E os outros que seguiram Jesus, que vão se tornar os cristãos. Esses passaram a fazer o que Jesus falou. Ampliar o entendimento de amor ao semelhante. Não é mais só o meu povo, é todos os homens. Agora, aqueles que eram judeus que não seguiam Jesus, esses continuaram agindo como agiam antes. Meu semelhante é só aquele que é do meu sangue, que é da minha família. Entenderam o que Jesus veio fazer? Então, ele não veio apagar a lei dos profetas. Ele veio ampliar.
explicar. Olha, o profeta falou que para a gente respeitar o semelhante, mas não é só da minha família, não. É todos os homens, inclusive os estrangeiros. Inclusive os estrangeiros. Paulo, o apóstolo dos gentios, que é dos estrangeiros, né? Refere-se ao necessário tratamento de respeito e amor por aqueles que não seguiam os ensinamentos cristãos. Então, Paulo, entre os seguidores das igrejas que fundaram. Então, Paulo vem dizer o seguinte, gente, não é porque esse grupo aqui é palestino, não é porque esse grupo aqui é romano, não é porque esses aqui são árabes, não é porque esses aqui são gregos, que nós não devemos respeitá-los. Ele compreendeu o que Jesus ensinou. Nós temos que respeitar todas as pessoas, mesmo aquelas que não pensam como a gente, que não são da nossa religião. É isso que ele dizia, que Jesus pregou. Respeitem todos, porque todos são filhos de Deus. Mas o judeu não queria aceitar isso. Não aceitava isso. Né? Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, neste entendimento, alertou sobre a necessidade de se depurar toda a ideia de sectarismo, adotando como lema trabalho, solidariedade e tolerância. Então, Kardec adota o ensino de Jesus. Ele diz, ele adota o lema trabalho, todos nós temos que trabalhar. Todos nós temos que ter solidariedade. Opa, solidariedade é só com os meus? É só entre os espíritas? Não, é com todos os homens. E tolerância para com todos, tá? Então, ele vai dizer assim, eu peguei o livro Obras Póstumas, ele vai dizer assim, esse trecho que eu vou ler está em Obras Póstumas, na segunda parte, Constituição do Espiritismo, item 2, que fala dos cismas. Ele vai dizer assim, acrescentemos que a tolerância, fruto da caridade, que constitui a base da doutrina espírita, lhe impõe como um dever respeitar todas as crenças. Foi o que Jesus falou, foi o que Paulo falou e é o que Kardec está falando. Querendo ser aceita livremente a doutrina espírita, por convicção e não por constrangimento, nada de impor. Você tem que ser espírita de qualquer maneira. Nada disso. E não por constrangimento, proclamando a liberdade de consciência, um direito natural e imprescritível. Diz: se tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarei de pensar como os outros. Então, isso dá liberdade de consciência. Se eu estou certa, um dia todo mundo vai pensar como eu. Se eu estou errada e os outros estão certos, eu vou acabar pensando como os outros. Porque temos que seguir o quê? O certo, a verdade. Em virtude desses princípios, não atirando pedras a ninguém, ela, a doutrina espírita, nenhum pretexto dará para represálias e deixará os dissidentes, aqueles que não concordam com ela, toda a responsabilidade de suas palavras e seus atos. Isso é compreender o que Jesus disse, a ampliação do ensino de Jesus, que é não mais ser tolerante, respeitoso com o meu semelhante, com aquele que é da minha raça. Eu saio do pequeno para o grande. Todos merecem respeito. Todos são meus semelhantes. E o meu próximo é aquele que estiver precisando de mim agora. Não importa de onde ele vem, de que raça ele é, qual a sua religião. Entendeu? Isso é o que Jesus quis dizer com eu vim dar cumprimento à lei. Tá? Isso que Jesus quis dizer. Né?
Aí ele diz aqui, acrescentemos que a tolerância é fruto da caridade, que constitui a base da doutrina espírita. Lhe impõe ao seguidor do espiritismo respeitar todas as crenças, por mais imperfeitas que sejam, uma vez que conduzem ao bem. Então, eu tenho que respeitar sempre todas as crenças. Ah, mas essa crença aqui é uma crença que lembra, por exemplo, Umbanda, Candomblé. Isso é muita coisa ignorante. Eu não tenho que respeitar, sim, todas as crenças. Semana passada a gente até falou sobre isso, né? Teve um grupo aí que tacou fogo num centro acho que foi de Candomblé. Destruíram o centro tacando fogo. Não é isso que a doutrina ensina, não é isso. Não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que Paulo ensinou. Ensinou que devemos respeitar a todos. Sintetiza lucidamente com esta trilogia. Quer dizer, a doutrina sintetiza lucidamente com esta trilogia: trabalho, solidariedade e tolerância, a somatória de conduta ideal que preconiza a doutrina espírita, enfatizando a necessidade de trabalho, fraternidade e a tolerância de todos em suas alteridades. Alteridades é respeita as diferenças de cada um. Então, nós precisamos respeitar as diferenças de cada um. É de bom alvitre, né? Quer dizer, é de bom tom, a ideia da alteridade que se divulga hoje no meio espírita, que se refere. O que é alteridade? Alteridade é necessidade de respeito às diferenças de cada um. Afinal, somos diferentes e não há como amarrar ideias obrigando a unidade de pensamento. Eu não tenho como obrigar pessoas que pensam como eu a serem espíritas. Não vou conseguir fazer isso. Então, eu tenho que respeitar o direito da pessoa pensar diferente. Cada um encontra-se em um nível de maturidade, entendimento e percepção diferentes, devendo, por isso, respeitar as distintas escolas de fé e mesmo as diferenças dentro das próprias crenças. Mas, na realidade, na prática, nos encontramos ainda distantes dessa tolerância. Foi o que eu falei para vocês, né? Há alguns dias atrás, se queimou um templo espiritualista. Então, nós ainda estamos distantes dessa tolerância. E não é só da religião, não. Também da ideologia política. Olha como as pessoas brigam, porque uma torce para o A, outra torce para o B. Não é assim? A gente vê por aí. Aquele que é de ideologia socialista condena o que é da ideologia democrática, o que é democrático condena o outro que é da ideologia comunista, e se matam por causa disso. Quem é Flamengo briga com quem é Vasco briga com quem é Fluminense, e não é só brigar não, né? Até se matam, até se matam. Mas, na realidade, na prática, nos encontramos ainda distantes dessa tolerância. Mesmo no seio dessas escolas de fé, há divergências pela maturidade e evolução de cada um. Não há possibilidade de se nivelar, pois o espírito está em contínuo crescimento e cada qual tem sua história evolutiva. Então, não há como você dizer assim: eu vou nivelar todo mundo, vamos fazer de modo que todo mundo fique igual. Não há possibilidade de fazer isso, porque cada um de nós está num grau de crescimento. Cada um está num degrau da escada evolutiva. Cada pessoa tem sua história evolutiva. Então, você não tem como dizer que nós precisamos ser iguais. Não podemos ser iguais. Daí a necessidade quê? De tolerar, de respeitar. Porque do planeta que nós vivemos, você não vai encontrar duas pessoas iguais, que pensem iguais. Então é preciso o quê? Fazer aquilo que Jesus ensinou. Respeitar o seu semelhante,
ter tolerância para com todos. Tá? Vamos voltar agora para o Cláudio Fajardo. Ele diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirão da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, se nós estamos aqui, vamos ter que viver aqui até que nós possamos aqui compreender e praticar a lei de forma perfeita. Porque em verdade vos digo, a palavra do Cristo é sempre verdade em toda a plenitude. Nenhum de nós jamais poderá questionar a palavra e o ensino do Cristo. Jamais, jamais, tá? Mas quando ele, Jesus, nos diz, em verdade vos digo, vem nos chamar a atenção para o cuidado que devemos ter no cumprimento desses ensinamentos e nos mostrar a possibilidade de nos aprofundarmos ainda mais no entendimento da mensagem. Então, ele vem chamando a atenção da gente para o seguinte: vocês precisam cumprir com tudo aquilo que eu ensinei, mas vocês também precisam se aprofundar, estudar ainda mais a minha mensagem. Porque essa boa nova que eu trouxe são os ensinos de Deus. Isso ele vem chamando a nossa atenção. Não adianta a gente ficar apenas assim. Ah, eu estou lendo o que está lá no Evangelho. Estou satisfeita com o que eu li. Não. Estude, se aprofunde, para que o seu conhecimento vá cada vez mais se dilatando. É isso que ele diz aqui, né? Que Jesus vem nos chamar a atenção para o cuidado que devemos ter no cumprimento desses ensinamentos, devemos fazer tudo que o Senhor nos ensinou e mostrar a possibilidade de nos aprofundarmos ainda mais no entendimento da mensagem, visto que à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos subindo os degraus, conseguimos alcançar um ponto mais da verdade universal. Prestemos atenção, portanto, à sua fala, por ser esta a verdade que nos libertará quando devidamente compreendida e praticada. Então, a gente não tem que se contentar em ficar naquele degrau evolutivo que eu estou. Ah, eu já estou aqui no 45º degrau. Que maravilha! Vou me acomodar aqui. Vou armar minha barraquinha aqui no 45º degrau, vou sentar dentro da barraquinha e vou dormir. Pô, subir 45 degraus, tá bom, né? Tá bom. Não, devemos estudar, nos aprofundarmos para subir mais. 46º, 48º, 49º. É isso que eu tenho que fazer, é isso que ele diz. Você não pode se acomodar. Você tem que buscar subir cada vez mais. Porque quanto mais você sobe, mais você recebe a luz, mais conhecimento você adquire, mais sábio você fica, sábio verdadeiro, mais puro você fica. Então você não pode sentar e se acomodar, entendeu? Então, essa é uma doutrina que fala de evolução, crescimento, e não de acomodação, né? Então, voltando lá para o nosso livro, O Segredo das Bem-aventuranças, ele vai dizer assim: as leis humanas são elaboradas de acordo com as necessidades e mudanças sociais, em razão da evolução de cada povo, com o intuito de dar segurança e bem-estar aos cidadãos. Por exemplo, em 1988, foi feita a nova Constituição, a Constituição que nós temos hoje. Mas em 1988 não existiam as redes sociais. Não existia a internet como a gente vê hoje.
não existia o celular. Na é verdade, não existia nada disso. Se não existia nada disso, não existia Zoom, não existia essa interação que nós temos agora. Se não existia nada disso, como é que isso podia estar na Constituição? Não estava, não estava. Mas conforme essas coisas foram aparecendo, hoje a Constituição não foi renovada, ou melhor, não foi feita outra. Nós ainda temos a mesma Constituição de 1988, mas foi colocada nela novos artigos contemplando essa modernidade. E agora a gente tem as redes sociais, tem a internet. Então, os deputados e senadores criaram lá artigos falando sobre questões das redes sociais, para regularizar isso. E foi isso anexado, através de voto, na Constituição. Então, a lei tem que estar atualizada no mundo da atualidade. Nós temos que ter leis que regulem o nosso comportamento nas redes sociais. E cada vez se discute mais essa questão. Então, ele diz aqui, né, as leis humanas são elaboradas de acordo com as necessidades e mudanças sociais, em razão da evolução de cada povo, com o intuito de dar segurança e bem-estar aos cidadãos. São, por consequência, transitórias, claro, que daqui a pouco essas leis estão ultrapassadas, que vai vir coisas mais modernas. Então, tem que ter leis para essas coisas mais modernas. No entanto, as leis divinas vigerão, estarão aqui para sempre, pois são eternas e imutáveis. É a única verdadeira, a lei divina, para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é feliz quando dela se afasta. Né? Nós somente seremos infelizes quando nos afastamos das leis divinas. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, porque as nossas leis ainda são imperfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus de toda a eternidade. Isso está no Livro dos Espíritos, questões 614 e 616. Saliente-se, não obstante, que este afastar-se da lei, que quando a gente se afasta da lei, como disse o Livro dos Espíritos, na questão 614 e 616, nós somos infelizes. Eu me afasto da lei, eu me torno infeliz, porque eu faço besteira. Tá? Então, ele diz aqui, afastar-se da lei é um processo natural, é uma escolha da criatura pela conquista do livre-arbítrio, que lhe dá plena liberdade de se fazer escolhas, sejam elas certas ou erradas. Então, quando eu me afasto da lei, é porque eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Eu fiz essa escolha. É desnecessário dizer que não há qualquer punibilidade pelas escolhas equivocadas, a não ser o quê? Consequências à própria criatura advinda do alto. Então, quando eu me afasto da lei, quando eu faço coisas erradas e me afasto da lei, eu não sou punido. Deus não me castiga. Toda vez que eu me afasto da lei, eu sofro as consequências pelas minhas escolhas equivocadas. Lei de causa e efeito. Então, você diz, Deus está me castigando porque eu fiz o que Jesus disse para eu não fazer. Não, Deus não castiga ninguém. A dor e sofrimento é a consequência natural do meu afastamento da lei. Entendeu? Não é castigo divino. É uma consequência natural. Se eu desarrumei o quarto, eu tenho que arrumar o quarto. Eu não vou poder deixar o quarto eternamente desarrumado. Eu vou. É igual quando a gente faz assim. Ah, eu acabei de jantar, eu digo assim,
Estou cansada, não vou lavar a louça, não. Aí eu deixo a pia cheia de louça. Aí eu acordo de manhã, olha, a pia está cheia de louça. Eu digo assim, não vou lavar a louça agora, não. Vou tomar o meu café e eu lavo tudo depois. Aí eu tomo café. Aí o que vai acontecer? Mais louça na pia, somada com a louça da janta que eu não quis lavar. Aí eu digo assim, ah, tem louça da janta de ontem, tem louça de café, eu estou muito atrapalhada. Tem outras coisas para fazer. Não vou lavar essa louça, não. Eu vou almoçar, depois do almoço eu lavo a louça. Aí eu faço o almoço, almoço, ponho a louça do almoço na pia. Aí eu olho para a pia e digo assim, meu Deus, quanta louça! Ai, que coisa, meu Deus, eu tenho que lavar essa louça agora. E eu estou atrasada para sair. Ora, quem foi que não lavou a louça da janta? Eu. Quem foi que não lavou a louça do café? Eu. Quem é que vai ter que lavar agora as três louças? Então, Deus está me castigando agora? Eu vou ter que gastar um tempão para lavar a pia que está cheia de louça? Não. Isso é consequência de eu ter escolhido ontem à noite não lavar a louça, que era só 2 pratinhos. Entendeu? Não é castigo divino. E se eu não quiser lavar essa louça e deixar para depois, a pia vai ficando cada vez mais cheia. Então, é uma consequência natural do erro que eu cometi, que foi não ter lavado a louça da janta, nem ter lavado a louça do café. Agora está tudo aí. Vou ter que tomar isso, né? Então, à medida que a sociedade evolui em maturidade e compreensão, as leis humanas tendem a aproximar-se gradativamente das leis divinas. Quanto mais o povo evolui, quanto mais o planeta evolui, mais a lei humana vai ficando próxima da lei divina. Porque o povo está evoluindo, né? E ela vai se aproximando gradativamente das leis divinas. Em outras palavras, há um aperfeiçoamento natural na feitura das leis humanas, com maior discernimento e maturidade espiritual dos próprios legisladores. Aliás, este é o objetivo a ser alcançado por todas as criaturas. Criado na simplicidade e sem conhecimento, porque nós fomos criados simples e ignorantes, como está lá no Livro dos Espíritos, a questão 115, né? Criado na simplicidade, sem conhecimento, o homem caminha infinitamente para a sua evolução máxima possível, mas sem a perfeição absoluta. Já que esta perfeição absoluta é prerrogativa de Deus. Eu posso me tornar um Cristo, espírito puro, mas nunca terei a perfeição absoluta. Nunca serei igual a Deus, né? Então, essa evolução é, portanto, um processo infinito, em que a cada grau alcançado na escala ascensional, evolutiva, maior é a felicidade e usufrui o espírito. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Essa é a lei de Deus. Os 10 mandamentos. Aí eu vou pedir a vocês aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver aí pertinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo no capítulo 1, no item 2, diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Esse é o capítulo 1. É tudo isso que a gente estudou hoje. Não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento a ela, vim ampliá-la, vim explicá-la para vocês. Aí está lá, item 2, Moisés. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, que é a lei perfeita, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. É aquele código que ele fez junto com seus companheiros, para ajudar o povo a seguir as regras.
Uma é invariável, que é a lei de Deus, invariável, não muda nunca, ela é perfeita. A outra é a lei temporária, que é a lei dos homens, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Agora eu vou ler a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Item 1. Eu sou, item 1 do número 2, o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Quer dizer, é aquele que tirou o homem da ignorância, da escravidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não podemos adorar a mais ninguém. Só podemos adorar a Deus. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja das águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Ele está querendo dizer o seguinte: você não vai construir nenhuma imagem e nem vai adorar em nenhuma imagem de Deus. É isso que ele está dizendo. Não construa imagem e diga que essa imagem é de Deus. Nem a adore. Porque Deus é para ser adorado em espírito. E não, você não deve ter outro Deus. Nós sabemos que tem outras culturas, né, que têm outros deuses. E eles fazem imagens. Mas ele diz para o povo que recebeu essa lei que eles não devem construir imagens para adorar deuses, nem adorá-los. Só ele pode ser adorado, e em espírito. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. É o que a gente faz todo dia. Não é assim? Ai, meu Deus, como é que o Senhor faz isso comigo? Eu estou pronunciando o nome de Deus em vão. Não devemos. Terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quer dizer, você tem que ter um dia para adorar a Deus. Você tem que ter um momento para se dedicar a Deus. Esse santificar o dia de sábado quer dizer, você não pode viver a sua vida só voltado para o trabalho e para o prazer. Né? Você tem que ter um dia, um momento na sua vida para cuidar de você como espírito imortal. Né? Você tem que. Não pode se servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Você tem que ter um dia, você tem que. Esse sábado, quer dizer, não é nem um dia. Você tem que ter o seu momento de adorar a Deus, o seu momento de se voltar para as coisas do Espírito. Esse é o momento. Aqui nós estamos no momento, numa quarta-feira à noite, nos voltando para as coisas do Espírito, nos aproximando, nos aprofundando nos ensinos de Jesus. É isso aqui, que fala do terceiro mandamento. Quarto mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Vamos respeitar aqueles que nos deram a oportunidade da reencarnação. Nosso pai e nossa mãe. Não importa se eles acertaram ou erraram, mas eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Não mateis de forma ampla. Não é só tirar a vida, é outras coisas também, como já cansamos de fazer, né? Não matar a esperança do próximo, essas coisas. Não cometeis adultério. Não modifique as leis, as ideias, né? Não roubeis. Não é só passar a mão das coisas dos outros, mas não roubar a esperança do próximo. Não presteis falso testemunho contra vosso próximo. Não calunies ninguém. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Respeite as famílias. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Não ambicione as coisas dos outros. É o que ele está dizendo aqui, né? Essa é a lei. Esse é os 10 mandamentos. Essa é a lei divina, tá? Então é isso
que ele está falando aqui para a gente fazer. Respeitar a lei divina, seguir essa lei divina, seguir os ensinos de Jesus, respeitar a todos. Então, Jesus não veio aqui para anular a lei dos profetas. Ele vem para explicar, dar cumprimento, ampliá-las. É isso que Jesus veio dizer. Né? É isso que ele quis dizer. Quando ele fala, não vim destruir a lei, não vim abrogar, mas vim ampliá-la, vim cumpri-la, vim explicá-la. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Hoje são dia 19, né? Próxima aula 26. Então, no dia 26, a gente vai começar aqui, ó. Até que o céu e a terra passem, tá? Até que o céu e a terra passem, aula do dia 26. Então, eu acho que ficou muito claro para todos nós, não é? O que quer dizer isso? Não vim destruir a lei e os profetas, não vinhas abrogar, mas cumprir. Cumprir quer dizer complementar, ampliar, explicar. E por isso que é importante a gente estudar o Sermão do Monte, que é o conjunto das leis dos ensinos de Jesus. É o conjunto dos ensinos de Jesus. Nós precisamos conhecer o Sermão do Monte, mas não só conhecer, colocar em prática, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa crescer e evoluir. Tá bom? Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Espero que a gente tenha conseguido, né, aprender, subir mais um degrauzinho no conhecimento desse sermão, desses ensinos de Jesus, porque isso será de muita importância para todos nós, tá bom? Eu sei que pode ficar um pouquinho cansativo, mas Jesus mesmo falou, nós precisamos nos aprofundarmos nesses estudos, nesse conhecimento, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos continuar nos dedicando ao estudo desse Evangelho. Eu vou encerrar aqui agradecendo a Deus, agradecendo a vocês pela permanência de estarmos aqui e agradecendo ao Alto por nos dar a oportunidade de estudar, de conhecer um pouco mais dos ensinos de Jesus, que tão pouco ainda conhecemos. Que o Senhor nos abençoe.